Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. No último capítulo, nós tivemos algumas falas estranhas sobre alguns personagens bem curiosos. Um tal de usuário de autoridades e sobre a Patrash. Todos os comentários vieram do Aldebaran, é claro. Ele sempre tem informação privilegiada, e com esse arco pegando fogo, ele tá soltando tudo de pouco em pouco. Também teve o Otto tendo suas memórias devoradas pelo Roy, e na última parte do capítulo, a Ren chegou no campo de batalha. Ela já chegou dando porrada e o Aldebaran não teve tempo de reação. E bem como a narração disse, a batalha que decidirá o destino do mundo começou. Mas, antes de começar o resumo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Não esquece de conferir a descrição que vai ter o link pro meu Live Pix, outro para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel, e termina hypando o vídeo. Agora vamos pro resumo. O Otto acabou sendo pego pelo grupo do Aldebaran e como consequência disso, as suas memórias foram roubadas e ele foi removido do campo de batalha. O único homem a masterizar a proteção divina da linguagem da alma foi derrotado completamente. A única coisa que ele pôde fazer em resposta à investida do Aldebaran foi mandar os insetos voarem em massa para que a sua localização fosse descoberta em caso de derrota. O POV muda. Nós voltamos à reunião. Enquanto ela acontecia, o Subaru imaginário se lembra de um certo momento durante os eventos causados pelo Betelgeuse. Um momento que indicava que o Aldebaran conhecia a Ren desde antes de ela perder as memórias. Durante o ataque do culto, o Subaru foi em busca de conseguir ajuda de todas as outras facções. No momento em que ele foi até a Priscila, o Aldebaran confundiu a Ren com a Han e ficou absurdamente em choque quando descobriu que as duas eram pessoas diferentes. O Subaru perguntou sobre isso para Ren, mas ela disse que não se lembrava dele. A Petra pensa que ele estava encarregado de se informar sobre as outras facções. O Subaru pergunta se ela quis dizer que ele era o responsável pelas contramedidas contra as facções rivais. Ele não acha que é impossível, mas isso não importa. O Aldebaran tem memórias da Ren. A Petra complementa, dizendo que se ele ver a Ren, as suas memórias irão sofrer um baque. O Subaru imaginário chama isso de grenada de luz. Decididos a fazer isso, o POV muda. Aqui vai uma breve explicação sobre Roy Alphard. Com a sua autoridade, ele ingeriu tudo o que o Otto já sentiu. Felicidade, tristeza, raiva. Devorar as memórias era um jeito de entender a maneira de pensar e de viver de alguém, e de maneira conveniente, saber o que foi planejado. Mas há um porém aqui. O Otto não comunicou nenhuma ordem aos seus amigos. Ele simplesmente acreditou que eles seriam capazes de completar o seu trabalho. Aqui foi o momento em que a Oni de cabelo azul surgiu. E surgiu literalmente. Num piscar de olhos, ela apareceu num lugar que não deveria estar. Ninguém do grupo do Aldebaran foi capaz de reagir à chegada dela, nem o Alcânica. O Aldebaran sentiu algo ser forçado de volta ao seu cérebro, como se fosse uma granada de luz de memórias. Mas o que mais chocou ele foi o fato de que ele tinha sido teletransportado para fora do seu território. Sem outra escolha, ele reativou a sua autoridade, mas agora em queda livre. Ele poderia acabar morrendo de vez se não fizesse isso. Aldebaran era invencível, mas só se ele permanecesse dentro do range da sua autoridade. Por um momento, o que passou pela mente do Aldebaran foi que, a causa desse teletransporte, pudesse ter sido a autoridade da bruxa mais forte. Mas ele negou essa possibilidade porque, se tivesse sido ela, primeiro, ele não teria sido teletransportado para o céu, e segundo, ele teria morrido centenas de vezes antes de sequer poder piscar. Junto do Aldebaran estava Yae. O Aldebaran decide engolir o veneno e retorna. Teletransporte era um tipo avançado de magia de escuridão. Era necessária várias condições para que esse tipo de magia fosse utilizada. Se alguém preparasse o terreno adequadamente, era possível conectar duas portas numa dobra de espaço. E mesmo que não preparasse nada, se o mago pudesse visualizar o destino final, ele poderia enviar alguém para lá em troca de esgotar o seu próprio portão de mana, conseguindo uma viagem só de ida. O que estava acontecendo com o Aldebaran era algo muito além das capacidades de um mago. Até onde o Aldebaran sabia, gula, ira e luxúria estavam em posse dos arcebispos. Ganância e preguiça estavam com o Subaru. Excluindo a autoridade do Aldebaran, só restava o orgulho, melancolia e vanglória. As duas últimas não poderiam ser utilizadas por mais ninguém além daqueles dois. Então só restava o orgulho. Quer esse possuidor da autoridade do orgulho seja alguém conhecido pelo Aldebaran ou não, nada muda o fato de que os únicos que podem oferecer perigo ao Aldebaran sejam usuários de autoridade. Você finalmente terminou de entrar em pânico depois de ser forçado a ir de acordo com os planos do seu inimigo? O Aldebaran teve a sensação de ter escutado uma voz falando isso. A Yae diz que iria ajeitar a postura dele no meio do ar, mas o Aldebaran puxa ela para perto dele e cria um braço de pedra, o erguendo para acima da sua cabeça. Ao fazer isso, ele se defendeu de um golpe desferido por uma esfera de metal. A esfera de metal estava presa por uma corrente, e segurando ela, estava a Ren. No meio da sua testa,
havia um chifre brilhando, sinal de que ela pertencia à raça que nasceu para extinguir do mundo qualquer traço de bruxas. Mas a Ren tinha ganhado um novo significado agora que seu nome e suas memórias voltaram. Afinal, para começar, nem era para você estar viva, senhorita Ren. Aqui, o POV muda. Agora nós vemos a Ren. De acordo com seu julgamento, o plano de ataque surpresa está dando certo em todos os seus passos. O distúrbio causado pela recuperação de memórias ao ver a Ren deu certo. A compressão foi utilizada e mandou Aldebaran para o céu. A Ren estava determinada a parar os planos do Aldebaran. Ela se lembra da Priscila e da gentileza que ela mostrou para Ren, usando isso como combustível para sua determinação. Não tinha muita utilidade para Ren nos outros campos de batalha. Além do mais, ela tinha uma ideia de como ser super efetiva contra o Aldebaran. A Ren escutou o que ele tinha falado sobre ela na hora que bloqueou o golpe da Oni. Essa fala faz ela se lembrar do que a Petra tinha falado para ela, de uma possível relação que eles tiveram, mas que a Ren não se lembrava. Ela também perguntou sobre Aldebaran para Han, mas ela também não sabia muito sobre ele. A única vez que eles se viram foi um pouco antes da seleção real começar, na capital real. Lá, a conversa que eles tiveram não foi nada de especial. Apesar de o encontro ter sido estranho, e do fato de que Aldebaran sabia o nome da Han antes deles sequer trocarem palavras, a Ren diz que o que o Aldebaran falou foi doloroso, até porque quem salvou a Ren em Guaral do ataque da Aráquia foi ele e a Priscila. Ela tentou usar o nome da falecida Princesa do Sol para que de alguma maneira pudesse desestabilizar o Aldebaran, mas apesar de ter sido uma tática cruel, a Ren foi a única que se machucou com isso, já que a expressão dele estava coberta pelo elmo, impossibilitando a Ren de discernir a expressão dele. E então, ela conjura Ruma. Há uma diferença nos Rumas criados pelas magias de fogo e água. Ruma criado por magia de fogo, igual a da Emília, fica no lugar depois de disparado. Isso acaba criando uma vantagem de ele poder ser usado novamente. Isso acontece porque o Ruma da magia de fogo condensa a umidade do ar. Já o Ruma da magia de água, igual ao da Ren, cria a água a partir do nada e transforma ela em gelo. Por causa disso, ele volta a ser mana depois de disparado, e também gasta mais mana por ter que criar água do nada. Porém, o Ruma da Ren tinha duas vantagens. Além de criar água do nada, poderia produzir gelo independente da qualidade da água, e também poderia produzir um Ruma no formato que quisesse. Além disso, ele também poderia se firmar no meio do ar. Usando essa vantagem, a Ren usou o Ruma e criou uma plataforma para ela pegar impulso. A Oni lançou a sua massa de espinhos, mas o seu ataque foi defendido pelos fios da Shinobi. Mesmo com o ataque surpresa, a Shinobi foi capaz de reagir e acompanhar o Aldebaran. O plano era separar ele de todos os seus aliados, mas ela foi capaz de se juntar a ele. E o que possibilitou esse nível de reação? A Ren diz: o amor. Na hora que ela disse isso, os dois, Yae e Aldebaran, gritaram que não foi isso. A Ren aproveitou que essa fala criou essa pequena brecha e puxou a esfera de volta. A Oni criou várias plataformas e começou a perseguir os dois que ainda estavam em queda livre. A Shinobi usou os fios para se prender na plataforma que a Ren pisou, mas antes que ela pudesse se estabilizar junto do Aldebaran, a plataforma voltou a ser mana, e eles voltaram a um estado de queda livre. A Ren aproveitou isso e partiu para cima. Ela conseguiu desferir 3 golpes consecutivos, mas os 3 foram defendidos pelo Aldebaran. E percebendo a concentração dele na Ren, a Emília aparece vindo de baixo para cima, e acerta um chute nas costas dele, usando botas de gelo. O POV muda. Como já foi dito, o plano para derrotar o grupo do Aldebaran, um grupo que rivaliza e quiçá superava o culto da bruxa, foi 90% bem. Os 10% foi a Yae estar junto dele. Aqui, o arcebispo estava com um sorriso no rosto enquanto via várias pessoas surgirem ao redor deles. Havia 2 figuras em destaque dentre as pessoas que apareceram: a empregada Oni, Han, e a mestra dos Majus, Meili. Perto do arcebispo, o Henkel gritava com todos, dizendo que eles não teriam chance contra o dragão divino. O Ron aparece e até que concorda com Henkel, mas ele diz que isso só é verdade se você não tem um plano contra o dragão. Perto dele, 2 figuras podiam perceber que havia algo diferente no dragão. Afinal, eles o conheciam. O mago diz que não está preocupado com a imagem do dragão divino estar se quebrando, mas ele pergunta ao indivíduo ao lado dele se o mesmo vale para ele, e o outro, o mordomo, responde que o mago não precisa se preocupar, afinal, ele não iria se importar com o passado que já deixou para trás. No meio de toda essa galera, a silhueta de uma garota se fez presente. Instintivamente, o grupo inteiro do Aldebaran que restou ali entendeu. Aquela garotinha representava a vontade de toda aquela vanguarda. A garota chamada Petra Leite aponta o indicador para o céu e manda o grupo do Aldebaran aceitar a derrota. E assim, eu finalizo esse resumo. Esse capítulo foi o hype puríssimo, mas vamos aos fatos. Cara, teve um pedaço de informação que o Aldebaran simplesmente soltou do nada.
que é absurdo. Durante o momento em que ele foi teletransportado para o céu, ele se pergunta qual autoridade poderia ter feito isso, e ele cogita a possibilidade de a autoridade que fez isso ter sido a da pessoa que ele chamou de bruxa mais forte. Irmão, bruxa mais forte a gente já sabe qual é, a Sátela. Essa é a autoridade dela, teletransporte. Mano, não é possível que o Aldebaran só soltou essa informação pra gente sem mais nem menos. E teve mais detalhes sobre isso. Ele cogita essa possibilidade e logo descarta porque ele teria morrido muito antes de sequer conseguir piscar. E ele não teria sido teletransportado para o céu. E isso faz sentido quando a gente leva em consideração que todas as vezes que o Subaru foi teletransportado pela Sátela, ele sempre foi parar em lugares estranhos. Na primeira vez ele foi parar na floresta de Bodheim, em Wallachia. E na segunda ele foi parar em Gnuhive, também em Wallachia. E sabe o que é mais curioso? Esses dois lugares são locais onde já teve ocorrências de teletransporte antes. O Abel foi parar na floresta de Bodheim porque ele usou um mecanismo que existe no Palácio de Cristal, que teletransportou ele para o cemitério dos imperadores. E outro lugar em Wallachia que também tem um mecanismo parecido, quer dizer, idêntico, é justamente Gnuhive, a ilha para onde a Sátela mandou o Subaru no Arco 7. Isso não é coincidência. Tem alguma coisa a ver com a autoridade dela. Dá pra fazer essa ligação por causa da fala do Aldebaran. Se tivesse sido ela, ele não teria sido mandado pro céu. Mas ele também não fala pra onde. Mas a gente já viu pra onde ela teria mandado ele. O foda é saber o que a Sátela tem a ver com Wallachia. No Arco 7, a gente ficou sabendo que o canhão no topo do Palácio de Cristal foi usado para parar o grande desastre. Só que esse evento tinha acontecido há muito tempo no passado. O único grande desastre que a gente conhece, além da Sphinx, e que aconteceu no passado foi o da Sátela. A dúvida que fica é, se não for uma autoridade, o que é que causa o corpo indestrutível da bruxa da inveja? Bom, outra coisa bem importante que a gente ficou sabendo nesse capítulo foi que a autoridade que o Aldebaran tem não é a do orgulho. Ele tá lá cogitando com a autoridade que mandou ele pro céu, e ele pensa nessa autoridade da bruxa mais forte, melancolia, vanglória e em orgulho. A gente sabe que não é dele porque ele deixa a própria autoridade ir de fora disso. E só depois ele menciona o orgulho. Isso na minha cabeça já era certo. Vocês já cansaram de me escutar dizer que o orgulho tá com o Henkel. Mas isso não resolve o mistério de qual autoridade o Aldebaran tem. Ele, de novo, veio com esse papo de autoridade não numerada. Como se a autoridade dele tivesse falhado de alguma maneira em se tornar uma das 7. E o que eu penso? No passado do mundo real, os pecados capitais eram em mais quantidade. Mas a igreja do passado acabou definindo os pecados capitais em 7, ao invés dos 9 que existiam. Isso pode ter sido usado como base para a obra. Talvez houve uma tentativa de criar um novo fator de bruxa, tentando fazer ele competir com os fatores naturais, entre aspas, da mesma maneira que melancolia e vanglória. Melancolia foi substituída por preguiça, e vanglória e vaidade se juntaram e formaram soberba, ou orgulho, como preferir. Então, em ReZero existe melancolia e vanglória, mas não existe vaidade. E se o Aldebaran for vaidade, vaidade enquanto pecado capital, caracteriza-se como um indivíduo se pondo como superior a todos os outros. É descrito, inclusive, como o pecado que levou Lúcifer à queda. Esse tipo de atitude é muito similar à que o Aldebaran tá tendo. Toda hora ele tá falando que ele é invencível, que nem o Santo da Espada pode derrotar ele. 2 dos pecados que foram exilados estão presentes na obra, melancolia e vanglória. Só falta aparecer vaidade. E vaidade, muito provavelmente, é a autoridade do Aldebaran. Agora, um outro detalhe que é bem curioso que aconteceu nesse capítulo foi uma coisa que a narração descreveu. O Aldebaran se recuperou do choque de ter sido mandado pro céu, e ele teve a impressão de ter escutado alguém falar isso aí que tá na tela. Eu já mandei isso aqui já tem um tempo. O Aldebaran leu vários livros dos mortos do Subaru. Foi dessa maneira que ele descobriu qual livro do Subaru tinha um momento onde ele revelou que voltava da morte pra Echidna. Só que até agora a gente não viu um Subaru imaginário falando com ele. Eu não lembro agora se teve outras citações desse tipo durante o arco, mas isso aqui é um bom indício de que ele também tem um. Será que vai nos ser revelado que o Subaru imaginário tá na cabeça dele também? Será que rola essa batalha? Auru versus Piru? Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.